Agora sim. Agora foi, meu amigo. Suspense. Rapaz, então, eu tava te mandando a solicitação e aí dizia que a solicitação não ia, não sei se é porque você já tinha mandado uma pra mim. Pode ter Enfim, sido. fato é, estamos cá. Graças a Deus. Beleza, fala galera, boa noite. O pessoal tá entrando aí, eu fechei a live rapidinho, viu, Rafa? Eu acho que na hora eu mandei o convite para você, aí você mandou o convite para mim, o Instagram deu bug. Mas seja bem-vindo, né? Agradecer a você, né, antes de a gente começar, pela oportunidade, pelo tempo dedicado aí. Pedir desculpas novamente, né, pelo cancelamento da anterior, né? Ficamos alheios aí a fatos externos e não podemos realizar a live no primeiro momento, mas graças a Deus a gente consegue parar um tempinho aí para poder bater um papo legal, passar para o pessoal aí várias informações, várias expertises e antes de mais nada, né, de passar a palavra para você, queria que você se apresentasse para o pessoal aí, para conhecer você, quem é o Rafael Bastos, né, como você chegou, aonde você está hoje, né, e depois a gente vai falando mais aí, vamos falar um bocado aí durante esse tempinho aí que a gente vai conduzir essa live. Pô, cara, eu agradeço demais o convite. Depois, se a galera que tá entrando aí, coloca se o áudio tá ok aqui pra vocês e vê se tá tudo ok, que aí a gente segue aqui. Mas, cara, eu sou médico desde 2005, formado aqui na UFES, em Aracaju. Tô no USE desde estudante, já frequentava lá. Tô no concurso desde 2009 pela fundação. E lá já consegui trabalhar, já trabalhei na enfermaria, trabalho na UTI hoje e na enfermaria. Então, eu foco minhas horas basicamente lá no USE, porque acredito demais no projeto atual lá do hospital, de melhoria, de crescimento, e quero contribuir com isso. E, obviamente, eu entendo que, como todo médico é uma empresa, de fato, não estou nem falando necessariamente de que você abriu uma PJ, mas eu digo que você é uma empresa porque você é o seu produto, é o seu ativo, né? Você vende a sua hora, recebe por isso. E aí eu entendia que, como intensivista, eu era sempre empregado de alguém, né? Eu sou empregado do hospital. Eu não tenho ambulatório de choque séptico, né? Não tenho ambulatório de PCR. Então a gente não tem ambulatório, a gente não tem, né? A gente não tem como botar hora no nosso trabalho. Então eu precisava empreender em outras áreas. Então existe o Rafael médico, intensivista, especialista em tratar doente grave, e existe o Dr. Rafa, que é assim que o pessoal me conhece no mercado financeiro, que trabalha 50% da sua carga horária fazendo duas coisas: investindo o meu próprio dinheiro e fazendo esse dinheiro trabalhar para mim, e ensinando e dando assistência a pessoas, fundamentalmente colegas médicos e profissionais da área da saúde, como esses dogmas de que a gente não vai enriquecer, que a gente não pode ganhar dinheiro, ajude a quebrar esses dogmas aí. Então, eu me divido hoje entre o Rafael médico e o Rafael investidor e mentor de investimentos. E falando em Rafa Médico, né, que a gente sabe que se formou em 2005, fez residência, se tornou especialista, como é que foi a trajetória, né, para você se tornar um especialista em finanças? Dizer assim, não, eu dormi, eu preciso de dinheiro, preciso de segurança e acordei, agora sou especialista. Não, a gente sabe que não é assim, né? Então, como é que foi essa trajetória, essa caminhada até chegar no Dr. Rafa? Carlos, vou te falar um negócio, cara. Eu era absolutamente leigo. Ah, só um detalhe antes, né? Eu não sou um cara especial em absolutamente nada. O meu QI é exatamente mediano. Eu sou filho de professores. Enfim, sou um cara. Não tenho nada de gênio. Nunca fui bom em matemática, inclusive. Então, tudo que eu aprendi em finanças e investimentos, se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender. Não é nada difícil. E todas as pessoas aqui que estão nessa live, que vão assistir isso em algum momento, fundamentalmente a turma da saúde, todos vocês fazem no seu dia a dia coisas muito mais complexas do que investir o dinheiro e entender minimamente disso. Dito isso, como é que aconteceu? Eu era leigo 100%, igual vocês que estão assistindo aqui em geral. E aí eu sou triatleta, estava treinando para uma competição, caí de bicicleta e machuquei o ombro. E aquilo, olha que coisa maluca. Eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse batido a cabeça e ficado sequelado, como é que eu ia sobreviver, né? Quem é que ia pagar as minhas contas? Aí eu
E se eu ficasse um tempo parado sem trabalhar, como é que eu ia dar plantão, né? Se a única coisa que eu tinha para oferecer para as pessoas é a minha hora de trabalho. Se eu não pudesse trabalhar, como é que eu ia pagar minhas contas? Nessa época eu morava só, inclusive, e dizia assim, será que eu ia ter que voltar para casa dos meus pais, sequelado? Será que eu ia ter que pedir ajuda a outras pessoas? Em quanto tempo meu dinheiro acabaria? E pensando dessa forma, foi exatamente nesse momento, eu comecei a investir em conhecimento e tentar aprender como investir o meu dinheiro. Ganhava bem, gastava pouco, sobrava muito e a gente fica acomodado ali achando que isso vai ser para sempre, né? E aí eu comecei a entender que não era. E a partir daquele momento eu comecei a sentar, botar no papel as coisas e foi aí onde eu comecei a aprender. Ou seja, foi em um momento de insight que eu tive que se eu tiver uma necessidade de fato e precisar de dinheiro, quanto tempo eu sobrevivo? E mesmo ganhando bem e gastando pouco, eu sobreviveria pouco tempo do ponto de vista financeiro. Então foi esse insight que eu tive. Eu garanto que todo mundo que está assistindo a gente aqui, ou que vai assistir isso em outro momento, façam essa reflexão. Em quanto tempo, se vocês pararem de trabalhar hoje, vocês sobreviverão? Coloca aqui embaixo nos comentários isso. Por qualquer motivo. Estou desempregado, fiquei doente. Lembre, você ficou doente, além de você não produzir dinheiro, você ainda dá gasto, né? Em quanto tempo vocês conseguem? As poupanças de vocês aí duram quanto tempo? Então foi assim que eu comecei, cara. Foi esse insight que eu tive que foi o que me salvou no futuro, né? Isso foi em 2018. Foi esse insight que eu tive aí depois de uma queda de bicicleta. Olha que maluquice. Aproveitando, né? Você falou aí assim, o pessoal fala muito desses mitos, né? São criados dogmas, normalmente em cima de mitos, de falácias, e isso vai se perpetuando, gerando uma cultura que se propaga ao longo do tempo e que não se modifica, né? E aí a gente às vezes não sabe por que isso não se modifica, se hoje a gente tem tanto acesso à informação, né? Tipo assim, antes era justificável, né? Eu dizia assim, poxa, eu não sei de determinado assunto, porque eu não tenho acesso. É restrito ao mundo acadêmico, é restrito ao mundo profissional, é restrito ali a um círculo de pessoas, né? Tipo assim, o mundo dos negócios é dos negócios, né? O mundo da administração de empresas é da administração de empresas. Mas hoje não justifica, né? Hoje os mundos estão muito próximos ali. Inclusive, eu escrevi até um artigo, né, para o LinkedIn, falando da minha transição ali de médico para conselheiro empresarial, e usei como metáfora a questão do multiverso, né? De que assim, parece que são mundos completamente paralelos, né? Ali que existem ao mesmo tempo, né? Eu tenho o universo dos negócios, o universo da empresa, o universo do hospital, o universo do médico, mas apesar de eles estarem ali coexistindo e não são o mesmo, eles se comunicam, né? Eles têm ali o seu ponto de interseção. Então, fale mais alguns outros mitos assim que você, durante a sua trajetória, identificou e que sabe que a gente precisa dizer para o pessoal, ó, isso é um mito. Se você parar para perceber, para entender, você vai ver que isso não é bem dessa forma. O primeiro de todos é que o INSS vai ser suficiente para manter você na sua aposentadoria. Isso aí é mentira completamente. Então, se você está achando que você vai se dar bem isso e o INSS vai ser suficiente para manter você, sinto lhe informar que talvez você não tenha, você não. Então, se você parar para pensar que o INSS não será suficiente para você, não será suficiente para você, para manter você no final da sua vida. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Beleza. Esse é o primeiro ponto. O INSS não será suficiente. Não sei nem se existirá quando a gente, de fato, tiver acesso a isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o outro ponto é o seguinte: investir é difícil. Investir é difícil. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, ou que está assistindo agora, faz atividade. Aqui, a galera que está aqui, funciona o acesso central, sabe como funciona a mitocôndria, decorou, pelo menos para passar na prova, o que era o ciclo de Krebs. É, cara, sabe, enfim, são coisas muito mais difíceis de se fazer do que pegar o dinheiro que ganha e botar no Tesouro Selic. Isso é muito mais fácil que postar uma foto no Instagram. Então, outro mito, investir é difícil. A outra coisa, não sobra dinheiro no final do mês. Veja, se a gente pegar
principalmente médico, se a gente pensar num poder estatístico disso, o IBGE, eu fiz uma pesquisa recente para uma palestra que eu dei em São Paulo, e das três primeiras profissões que mais ganham dinheiro, em geral, globalmente, a primeira profissão que mais ganha dinheiro no Brasil é médico especialista e a terceira é médico generalista. Então, se a gente pegar todo mundo em geral, é óbvio que existem pessoas que ganham muito mais e não são de outras profissões, mas em geral, o médico ainda ganha mais do que a grande maioria. Então, não tem nenhuma justificativa de você ser médico ou trabalhar na área de saúde e não ter o mínimo de educação financeira. Se você pegar hoje no estado de Sergipe e você ganhar mais de 15 mil reais, você está na casta de 1%, dos 1% do topo da pirâmide. Então, não é difícil algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui estarem no 1%. Então, se você está no... Tem outro dado engraçado aí, viu, Rafa, para complementar isso daí. Tá escrevendo também um artigo recentemente, e aí, hoje, nós temos algo em torno de 600 mil médicos no país. Todos os 600 mil, não vou dizer todos, claro, mas dos CRMs ativos, estão dentro desses 1% que você está falando. 100% dos CRMs ativos estão dentro desse 1% que está falando, que é da classe média alta para cima na população brasileira. Porque apenas 2, alguma coisa por cento vão ganhar ali acima de 10 salários mínimos, né, da população em geral, independente de ser médico, advogado, engenheiro, qualquer coisa. E Perfeito. O restante, basicamente, está todo mundo nesse 1% que você está falando aí. Então vamos imaginar, eu estou falando aqui de pessoas que têm habilidades muito mais complexas do que investir aprender a fazer minimamente seu dinheiro ou pagar para alguém fazer. Eu estou falando aqui de pessoas que ganham o suficiente para estarem nesse nível de patamar e estão entre as pessoas que mais ganham dinheiro, mesmo com toda a depreciação e, enfim, que a gente passa por sua profissão. Falando disso, se você não está se preocupando que o INSS não será suficiente, você continua ganhando bem e ainda continua se lamentando porque acha que ganha pouco, cara, o culpado disso é você. Não tem outro culpado, tá? Eu brinco com colegas que são ultra mega especialistas, eu sou intensivista e clínico, né, e ganho como tal, e estou muito mais próximo da minha independência financeira do que colegas que ganham 10 vezes mais que eu. Então aí já vem um outro mito. Para você falar que você é médico é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque tem pessoas dentro da medicina que ganham infinitamente mais do que eu e estão muito mais longe do que eu da independência financeira. Então, não é o quanto você ganha, é a relação do quanto você ganha e quanto você gasta. Essa relação é importante. E se você acha que ganha pouco, a culpa também é sua. Por quê? Porque você pode empreender dentro ou fora da sua profissão. Exemplo real, tá? Em uma UTI de um hospital que eu trabalhei, a moça da limpeza, esse é um exemplo real, tá? Para não parecer que eu estou focando aqui nessa caixa de 1%, para parecer que isso é real. A moça da limpeza de um hospital que eu trabalhei, dentro da UTI, que ganhava, portanto, um salário, essa moça me procurou e falou: doutor, é porque você só ajuda a investir quem tem muito dinheiro, né? Eu falei: não, pô, quem tem muito dinheiro nem precisa, não vai faltar. O que é que você precisa? Ela falou: não, eu ganho um salário e preciso aumentar a minha renda. Eu falei assim: o que é que você sabe fazer? Ela falou que sabia fazer bolo. Olha que interessante isso. Ela tinha uma habilidade que conferia a ela uma capacidade de geração de um negócio, que era fazer bolo. Eu falei: você já notou quantas pessoas tem dentro dessa UTI aqui? Todos fazem aniversário. Então a gente vai pegar a lista das pessoas do aniversário desse mês e eu vou pagar um bolo e a gente vai trazer o bolo para cá e a gente vai comprar esse bolo aqui. Resultado, 3 anos depois, ela já ganhava 5 vezes mais do que ela ganhava no hospital fazendo bolo e fazendo salgado. Ela já trabalhava isso e 3 irmãs dela já trabalhavam para ela. Então percebam como todo mundo que está ouvindo a gente aqui, ou que vai ouvir a gente, tenha outras habilidades dentro ou fora da medicina. Pô, eu sou intensivista e preciso ganhar mais. Cara, vou aprender a fazer ultrassom, vou fazer uma outra especialidade. Não quero empreender na medicina, vou aprender que habilidade eu tenho. Pô, eu sei mexer com dinheiro, então eu vou ensinar pessoas a investir ou então vou ajudá-las a isso. Carlos, cara extremamente metódico e organizado, entendeu que como negócio ele poderia ajudar pessoas ou instituições a gerir melhor a
as suas clínicas, os seus hospitais, as suas coisas, em geral, suas empresas. Então, ele se coloca como um negócio. Então, todo mundo que está me ouvindo aqui, se acha que ganha pouco, empreenda dentro ou fora disso, se qualifique, aumente seu título, aumente sua autoridade, apareça para outras pessoas como negócio, você é um negócio, e aumente o seu ganho, tá? E pondere suas despesas, né? Tem formas, eu brinco que tem formas ricas de ter uma vida, formas mais baratas de ter uma vida rica. Por exemplo, acabei de viajar para a Itália, gastei pouquíssimo. Por quê? Passagem foi por milha, não sei o que, foi por não sei por onde, tal, vou para lá. Então, vários mitos a gente disse aí. INSS não será suficiente. Você tem capacidade de geração de caixa muito maior do que você imagina. Você está talvez procrastinando isso. Talvez você gaste mais do que você deveria e dá para fazer tudo o que você faz de forma mais barata. Então, é isso. Não é difícil e todo mundo que está me ouvindo aqui, com certeza é capaz de fazer de uma forma muito, muito, muito simples. É muito simples e aprender a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Então, acho que esses são dogmas aí bem, bem relevantes, tá? Então, são os principais, né? Esse do investir é difícil, e você fazendo uma analogia, né, com as nossas habilidades técnicas e práticas ali do dia a dia, coisas que às vezes a gente faz tão no automático, e eu brinco sempre com o pessoal. Tem um curso de intubação que eu faço, e eu faço uma analogia com dirigir, né? E aí eu falo, gente, o movimento, o ato da intubação, né? Aquele movimento que a gente faz, né? Tem o snake position, ali, burp, todas as técnicas que a gente utiliza ali para intubar, elas em um determinado momento, com treinamento, viram automáticas. E aí o pessoal fala, que nada, muito difícil, isso não sei o que. Fala, vai, vem cá, você dirige? Dirijo. Você raciocina quantas vezes para passar a marcha? Você raciocina quantas vezes antes de entrar no carro que você tem que ligar, puxar o freio de mão, ou soltar o freio de mão, né, para sair, colocar o cinto, engatar a primeira, ter ali, se for um carro manual, ter que fazer a embreagem para poder sair e tal. Veja o quão isso é difícil, né? Quantas habilidades você desenvolve de atenção, de memória, de percepção profunda para chegar a um ponto de dirigir de forma medular e Sem nem você está me perceber. dizendo Ah, e nem perceber, né? E você não consegue simplesmente, às vezes, fazer um movimento de intubação, de alavanca com o braço, que é você está usando um membro apenas, né? sim. E dirigindo, você está usando, às vezes, os dois pés, os dois braços, a visão, enfim, uma série de sentidos ali, de habilidades que a gente tem para fazer um ato. Mas você não faz? Faz. É a mesma coisa. Talvez você não tenha treinado o suficiente para investir e acha que, por não conhecer, isto é difícil. Né? A gente não entrou na faculdade lá atrás dizendo, poxa, eu acho que amanhã eu sairei fazendo, como você falou, um acesso central. Não foi assim. Né? A gente passou por anatomia, a gente que é do método tradicional, né, de ensino, não é da Isso. escola do PBL, a gente passou por anatomia, por neuroanatomia, por farmacologia, bioquímica, uma série de coisas no ciclo básico, para chegar no ciclo avançado, para treinar no ciclo avançado, para sair fazendo. Então, esse daí eu acho que eu falo sempre pro pessoal, conhecimento é tudo, né? Então eu acho que talvez se tivesse que salvar um dogma, eu apostaria nesse, apesar de eu criticar muito o INSS também, viu? Ó, eu vou te falar como eu faço. Tudo que a gente vai falar aqui, galera, durante esse papo, é ipsiliteris o que eu faço na vida real. Enfim, é exatamente o que eu faço. Eu concentrei eu tenho 2 cartões de crédito, 2. Um é reserva, porque se eu estiver viajando ou estiver pagando a conta e um cartão por algum motivo não passar, eu tenho esse reserva, tá? Mas eu concentro toda a despesa da minha casa, tudo que eu gasto em um único cartão. Isso me dá milha, isso faz com que eu não pague anuidade, isso me dá moral dentro da instituição que me forneceu o cartão. Então eu tenho um único cartão e um cartão reserva em caso de necessidade. Se eu tenho um cartão só, eu consigo saber que eu preciso pagar aquela fatura que fecha dia 10. A minha fatura fecha dia 10 e eu tenho até dia 20 para pagar. Então, 90% das minhas despesas estão dentro de um boleto, que é a fatura do cartão, que dia 10 ela fecha. Como o meu principal ganha-pão dentro da medicina hoje é o USE, e o USE paga próximo ao final do mês, então o que é que eu vou fazer? Eu pago o cartão de crédito com a grana anterior, né, a grana do mês anterior,
No final do mês eu vi o que sobrou quando o dinheiro do Uzi cai na conta, eu sei exatamente quanto sobrou. O que é que eu faço? Eu pego esse dinheiro e transfiro para as minhas aplicações. É simplesmente isso. Eu ganho X, eu gasto tanto. Eu já tenho mais ou menos uma média disso. Eu já sei mais ou menos quanto sobra. Sobra X mil reais. Eu pego isso aqui, automaticamente faço um TED para minha conta da corretora e lá eu distribuo da forma que eu explico para os alunos, tanto em renda fixa e tanto em renda variável. É automático, tanto quanto passa a ser quando você vai fazer uma intubação, quanto o colega da enfermagem vai trocar uma sonda, vai mudar um decúbito. É simples, não é nada difícil. Então é isso. Eu sei quanto eu ganho, sei quanto eu gasto, o que sobra eu faço um TED. Todo mês. O quanto eu ganho, o quanto eu gasto, faço um TED. É só isso. Não tem nenhuma dificuldade, nada, não precisa nem pensar. Ou como você falou, né? Em um determinado momento, você vai pagar alguém para que faça aquilo, já que você às vezes não tem tempo, às vezes você não quer dedicar a se estudar porque você está se dedicando a outra atividade que, né? Aqui a gente não está falando que você não tenha que tratar como prioridade, mas é que de repente talvez outra atividade te até dê mais retorno financeiro Exato. do que propriamente aquele investimento. Você não só não precisa parar de investir. Mas Isso. você trabalha com uma comissão, trabalha com uma porcentagem, enfim, para não dizer assim, não, o dinheiro que eu tenho não dá para pagar o cara para investir porque eu invisto pouco, né? Ah, trabalha com comissão. O cara vai Perfeito. ganhar uma comissão daquilo que você tem. E assim, cara, é igual a academia, por exemplo. Eu faço triatlo e eu sei como é que funciona. Então, assim, se você é disciplinado e você consegue fazer o seu treino, você vai chegar na academia, o cara vai passar uma planilha para você e você vai lá e faz. Não consigo ser disciplinado. Contrata um personal, o cara vai chegar, bora. Tô cansado, não, não tem cansaço não, vamos nessa. Então, o personal ele serve para forçar alguém que não tem disciplina a fazer aquilo. É exatamente a mesma coisa. Ou você aprende e faz, ou você paga um personal, que é uma assessoria, para fazer para você. E esse cara vai te falar, que é o que eu faço, né? Cadê o aporte? Cadê o dinheiro? Tá gastando muito. Fez isso. Então eu estimulo os caras a empreenderem, eu consigo fazer com que os caras gastem menos, vivendo uma vida massa, o cara não corta gasto, não vai cortar viagem, nada disso. Isso aí também é outro dogma, que eu preciso ter uma vida franciscana para poder investir. Também é mentira, não precisa. Então o que eu faço é organizar a vida do cara, cobro eles desses passos, caiu o dinheiro na conta, caiu. Quanto é que sobrou? Tanto. Você vai investir aqui. Mas não é difícil. Mas, e além de não ser difícil, mesmo que fosse, deveria ser prioridade, porque é isso que vai garantir o seu futuro, cara. Não é o INSS. E um detalhe importante, cada vez mais os salários ficam mais depreciados, cada vez mais a concorrência aumenta em todas as áreas nossas aqui, seja medicina, seja enfermagem, nutrição, qualquer uma delas da área de saúde ou qualquer outra coisa. E cada vez mais a gente não vai ter tempo, não vai ter posto de trabalho suficiente para todo mundo. Então, você é responsável por empreender dentro da medicina ou fora dela, dentro da sua profissão ou fora dela. Ou você faz, é uma condição de vida para sobrevivência. Ou você faz, ou você vai depender de alguém no futuro, tá? Então, e o quanto antes você começar, melhor. Esse é um fato. Então a gente terminou assim, já falando ali como o que era crucial, né? Por que era crucial o cara ter um bom planejamento financeiro, né? Pelos problemas todos que você já citou, pela concorrência de mercado, né? Pela própria depreciação do valor, mesmo que você não esteja com uma ampla concorrência no mercado. Perfeito. Eu posso adicionar ainda, né, a diminuição na qualidade de vida, porque cada vez que você se deprecia, cada vez que a concorrência aumenta, você se submete a um trabalho pior, normalmente, né, ou a ganhar menos, e isso termina prejudicando sua saúde, né, de um certo modo. Mas, então, a gente entende que assim, eu preciso ter algum princípio básico ali de gestão financeira. Né? Então, quais seriam ali os princípios básicos para eu garantir, né, uma boa saúde financeira? Assim, um orçamento, planejamento, tipo de investimento, né? De repente pensar na minha aposentadoria também, né? Poxa, eu mesmo tenho uma briga, véio, ferrenha com meu irmão. Meu irmão também é médico, meu irmão é 12 anos mais velho que eu. Eu falei, bicho, para, prioridade, prioridade. Ele é 12 anos mais velho e, coincidentemente, ele se formou 12 anos antes de mim. Então ele tem 12 anos de profissão a mais do que eu, né? Ele é ortopedista, eu sou intensivista também, como você. Então, falei, cara, é prioridade. Minha aposentadoria eu estou pagando desde os 26. Eu pisei o pé fora da faculdade, eu comecei a pagar minha aposentadoria privada, porque eu critico o INSS desde daquela época. Eu fico brincando com os meus colegas que o INSS vai ficar ali para
digamos assim, para um lazer específico, né? Perfeito. Que eu tenha um hobby lá na frente, que eu tenho alguma coisa, porque eu tenho esse planejamento, né? É algo que veio construído de lá de trás por conta dessa percepção. Então, quais são os princípios ali que o cara precisa ter ali de orçamento, planejamento, investimento, até a própria aposentadoria para ter uma boa saúde financeira? Perfeito. Cara, assim, veja, eu vou te mostrar como é simples e sem nada rebuscado. Tudo que você vai fazer na sua vida, toda meta que você tem que ter isso muito bem definido. Por exemplo, vou fazer uma analogia novamente ao esporte, que é o que eu pratico. Pô, eu vou correr uma maratona. A maratona são 42 quilômetros que eu tenho que correr. Cara, em quanto tempo eu preciso me preparar para estar pronto naquele dia para correr 42 quilômetros? Ah, eu vou me preparar durante 6 meses, treinando nos volumes de treino X, durante tanto tempo, para que eu esteja pronto para correr quanto? 42 mil metros. Não são 50 quilômetros, nem são 30, são 42. Então eu tenho uma meta bem demarcada para atingir durante um tempo. Ah, eu preciso perder 10 quilos. Então a nutricionista vai lá e vai fazer isso. Ah, eu preciso fazer meu TCC no final do meu curso. Então tenho 6 anos, no nosso caso, para entregar um TCC naquela data. Tudo que a gente faz, portanto, é metrificado, tá? O plantão dura 12 horas. Então tudo que a gente faz é dentro de um objetivo. Então quando chegam 11 horas de plantão, você sabe que falta 1 hora para você ir embora. Então, duro, a organização financeira passa pela mesma coisa, ou seja, existe um número que você precisa juntar de dinheiro para que esse dinheiro gere dinheiro suficiente passivamente para sustentar você. Existe essa conta, tá? Normalmente, uma conta grosseira, para ficar fácil aqui nesse papo, existe uma conta mais elaborada, mas uma conta grosseira se eu multiplicar 200 vezes a despesa, isso é muito importante, tá, galera? Anota isso aí e faz a conta aí. E depois fala aqui no comentário se ficou muito, o valor está muito grande. 200 vezes a despesa que você tem mensal é quanto você precisa juntar de dinheiro para você, de fato, entender que você está independente financeiramente. Beleza? Então, por exemplo, se eu gasto R$ 1.000 por mês, 200 vezes 1.000 é o quanto você precisa juntar. Se eu gasto 10 mil, 200 vezes 10 mil. Portanto, existe um número, repito, é mais elaborado do que isso, mas para ficar aqui na live, fica prático assim. Então, baseado nesse número, vocês têm que entender aí agora, quem está me ouvindo, quanto vocês precisam juntar de dinheiro para vocês estarem independentes financeiramente. Agora, em quanto tempo eu consigo juntar isso? Baseado no salário que eu tenho, em quanto tempo? Em 1 ano, 10 anos, em 20 anos, em 30? Você já tem um estabelecimento de tempo ali. Bom, vocês perceberam o que eu falei, que é 200 vezes o seu custo de vida. Portanto, se o seu custo de vida é muito alto, se você gosta de vinho caro, viagem de primeira classe, de não sei o que, um monte de coisa, então vocês já perceberam aqui que vocês vão ter que juntar 200 vezes muita coisa. Mas se você leva um estilo de vida tranquilo, cara mais modesto, pondera gasto, o valor que você precisa juntar na sua maratona é muito menor. Então percebam que tudo está amarrado. O quanto eu preciso juntar está relacionado ao meu estilo de vida, que é justamente o que eu gasto. Tá? Então isso é muito importante. Então, vamos pegar do começo. Eu preciso ganhar melhor, eu preciso gastar melhor, porque essa sobra é o que eu vou fazer de aporte dentro de uma carteira de algumas aplicações, eu não vou entrar nesse mérito, senão vai ficar complexo, dentro de umas aplicações, e essas aplicações, daqui a 10 anos, 15 anos ou 20 anos, essas aplicações vão rendendo aqui dinheiro, né? E junto com o dinheiro que eu vou botando todos os meses, ao final desse período programado, eu vou ter uma quantia de dinheiro suficiente que vai me render, que aí eu não preciso botar mais dinheiro aqui. Ao contrário, eu vou tirar dinheiro daqui para pagar as minhas contas. Parabéns, você está independente financeiramente. Então perceba como tudo faz parte de eu ganho bem, pô, mas eu quero acelerar o processo. Então você vai aumentar o seu ticket, você vai empreender dentro ou fora da sua profissão para você ganhar mais. Cara, eu vou ponderar os meus gastos um pouco mais, vivendo uma vida boa. Eu nunca deixei de viajar, mas eu só viajo com milha, por exemplo, não pago passagem. Então, eu descobri aplicativos hoje aqui no estado que você tem 50% de desconto na conta, são aplicativos bacanas demais, em restaurantes, e são restaurantes todos muito bons. Ontem eu fui para o Seu Sergipe, por exemplo, que é um restaurante que eu gosto bastante aqui, e esse aplicativo me deu
um desconto de mais de R$ 150 na minha conta. Quer dizer, tá lá, é só você saber. Então, eu paguei, então já me permite ir uma outra vez lá. Então, quanto você ganha, quanto você gasta, isso que sobra é o que você vai aplicar dentro da sua carteira de investimento com foco no longo prazo, sabendo que é 200 vezes o que você gasta que você tem que juntar. E aí façam suas contas, em quanto tempo vocês conseguem atingir esse valor. E o que é que o cara que vai te ajudar a aplicar dinheiro vai... Onde é que ele entra? Ele vai ajudar a catalisar esse processo, colocando o seu dinheiro em aplicações que vão render muito mais para que esse período seja encurtado. É assim que se investe, nada além disso. É interessante tratar dessa forma, né, nesse balanço, que uma das estratégias que eu usei para mim, e claro, todo mundo vai ter uma estratégia pessoal, todo mundo vai ter alguma coisa, era que eu sempre ficava brincando e conversando com os amigos que eu dizia, cara, faz a conta. Você vai sair no final de semana, você vai. Vou exagerar, tá? É completamente hipotético. E você vai tomar 10 cervejas, tá? Que seja 3, 5 na sexta, 5 no sábado, sei lá. Aí imagina que você chega ao final do mês e você precisa guardar R$ 200. E as 10 cervejas custam R$ 200. Então, ao invés de você pegar no final do mês e deixar um final de semana sem tomar cerveja para você guardar os R$ 200, ao invés de tomar 10 cervejas no final de semana, você vai tomar agora 7 ou 8. Perfeito. Porque você vai pegar isso que vai sobrar, que ao acúmulo vai dar as 10 cervejas, né? 4 semanas vezes 2, 3 vai dar as 10 cervejas, mas você não deixou de fazer isso nenhum final de semana. Se isso é prioridade. Estou dando só exemplo de cerveja assim, porque eu gosto muito de cerveja. Tá? Mas é só um exemplo. Você pode fazer isso com várias coisas. E se de repente... Pode falar. E olha que interessante você falou. Você acabou de citar uma métrica. Uma métrica. Você acabou de citar algo objetivo. Por exemplo, agora no final da tarde eu fui fazer um treino de corrida. O meu treinador passou, você vai ter que correr tantos quilômetros em tanto tempo. Rapaz, por que eu vou fazer isso? Porque eu estou me preparando para uma prova de Ironman em novembro. Então eu sei que eu preciso fazer aquilo objetivamente. Então se eu não tivesse um objetivo que é completar uma prova de Ironman no dia tanto, de tanto, tal, eu não ia ter feito o quilômetro que o cara mandou. A métrica dá sentido ao que você está fazendo. Então, não é ganhar mais, nem gastar menos. É ganhar o suficiente e gastar o importante, para você saber que aquilo que sobra você tem que botar. Tem clientes meus que eu digo o seguinte, cara, você está juntando tanto dinheiro que você vai se aposentar muito antes do que você imagina. Ou você vai se aposentar muito antes, ou dá para você trabalhar menos, curta mais sua vida. Você está juntando muito dinheiro desnecessariamente. Então, veja, tudo é métrica. Então, se você pensa, por exemplo, o que o Carlos comentou agora, que eu gostei do exemplo. Pô, eu quero juntar R$ 200 por mês. Cara, numa sentada num restaurante, um vinho, uma pizza, ou uma Coca-Cola com uma pizza, você já gastou R$ 200. Se você deixar de fazer isso um final de semana, você já juntou o dinheiro suficiente. E eu provo matematicamente que você colocando esses R$ 200 durante, sei lá, 20 anos, que é o tempo que eu vou levar talvez para me aposentar pelo INSS, esses 200 vão ser responsáveis por você juntar um dinheiro suficiente talvez para você se aposentar. Eu desafio vocês a colocarem isso na calculadora de juro composto. Aporte de 200, começando com nada, todo mês botando 200 durante 20 anos. Olha o número que vocês vão ter. É muita grana, pô. Então, pensem nisso como métrica e eu vou fazer algum tipo de sacrifício visando um número lá na frente, tá? Então, isso é importante, essa métrica aí que você comentou, isso é fundamental, pô. Isso, e aí, assim, comparando, na verdade, juntando ainda alguns conceitos, mais ali voltados para a psicologia, de que às vezes um resultado maior para a pessoa, por mais que se tenha mais tempo, é mais difícil de ser alcançado. Então, além de você não deixar de fazer aquilo que você está fazendo, apenas fazer numa quantidade menor, né? Tem ainda a questão do objetivo mais curto. E aí eu vou puxar a sardinha para mim agora. Essa semana, né, eu fiz toda quarta-feira eu faço divulgação de um livro que eu acho importante ali para gestão pessoal, gestão profissional e tal. E essa semana eu falei dos OKR, que são os Objetivos and Key Results, que é justamente isso. É você ter um objetivo ali a fim de alcançar um resultado chave, uma meta, uma métrica.
Então, Perfeito. nessa perspectiva, às vezes o cara tem a dificuldade de juntar os 200 por semana, porque para ele, talvez ele fique frustrado. Poxa, esse mês eu só juntei 160. E aí o cara se frustra porque ele não atinge o resultado dele. Mas se eu digo que ele vai juntar 50 por semana, ele atinge uma semana 50, na outra 50, na outra 50, na última 10. Ou seja, num mês ele atingiu 3 objetivos e não atingiu um. É melhor do que ele ter um objetivo e não atingir aquele objetivo. É, Perfeito. eu vou, Perfeito. eu vou passar depois, Rafa, até para você dar uma olhada, fazer sua avaliação, você que trabalha muito com meta. Eu até coloquei lá para o pessoal, para quem quiser, quando acessar o livro, digita lá o Eu Quero, que recebe já a planilha no direct, que é uma planilha de acompanhamento de OKR. Você vai lá, cara, coloca a sua meta, a própria Massa. planilha já calcula a porcentagem em cima do resultado daquela meta, se você está atingindo ou não, lhe dá uma meta geral em cima das metas, né? E aí é por isso que eu digo que é bacana você pegar várias metas pequenas em curtos intervalos de tempo, porque isso aumenta muito sua taxa de sucesso. E aí quando você vê que você está tendo sucesso, pô, você se anima, né? Veja, não atingir uma meta de 0%, né? O cara juntou os mesmos R$ 160, a meta era juntar R$ 200 no mês. Mas se ele atinge 3 metas das 4 que a gente elaborou, que era 50 por semana, ele atingiu 75% da meta. Entendeu? Da meta Perfeito. geral. Então, às E eu vezes, o vou cara falar. trabalha isso com a mente, né, com a cultura dele de se comportar, e isso traz um resultado muito melhor. Ó, eu vou dar um detalhe aqui também, assim, eu sou um cara muito indisciplinado, tá? Eu sou um cara muito indisciplinado. Eu preciso de pessoas me mandando fazer algumas coisas. Então, por exemplo, pô, repito, vou fazer uma prova de triatlo de distâncias muito longas no final do ano. Eu preciso de um professor, de um cara, dizendo assim, corra tanto. Eu não questiono o que o cara tá fazendo, eu vou lá e faço. Então, assim, eu não sou o cara mais disciplinado do mundo para juntar dinheiro. Eu tenho uma cultura de poupança, isso vem dos meus pais. Não sou um cara esbanjador, quem me segue em rede social não me vê ostentando nada. Crio os meus filhos de uma forma muito tranquila, eu sou um cara muito de boa. Então, assim, então não pensem, cara, aquele cara ele usa tudo muito organizadinho. Não é assim, cara. Eu criei uma metodologia simples, como eu disse, eu tenho um cartão de crédito e um reserva, eu recebo um contra-cheque do USE e do HU dia tal, eu já sei quanto ganho, quanto o que sobrar eu já nem penso mais, faço o TED aqui. Sobrou quanto? Tanto. TED pra cá, já boto lá. Acabou, é assim. Não tem nada de dificuldade. Agora, precisa se começar, isso é fato. Ou se você começa, ou não começa, e vai depender de outras pessoas no final da sua vida. Isso é um fato, isso é uma realidade, tá certo? E aí eu queria comentar aqui, Carlos, uma coisa que aconteceu comigo, você sabe muito bem disso. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô usando fone de um ouvido só, né? Você vê que eu até brinco, né? Que o outro fone tá aqui dentro, né? O outro fone tá aqui, tô até. Quem for me dar um presente de um fone só precisa dar o do lado esquerdo, porque o do lado direito eu não preciso usar, que eu perdi a audição do lado direito. E aí eu queria comentar com vocês sobre isso, né? Porque eu faço eventos em palestras do Brasil inteiro, faço eventos aqui em Aracaju sobre isso para colegas médicos ou pessoal da área da saúde. E eu tinha acabado de fazer um evento explicando para as pessoas finanças e me perguntavam sempre assim, Rafa, qual é o primeiro investimento que você acha que a pessoa tem que fazer? Eu sempre falei, primeira coisa que você tem que fazer é, antes de pensar em comprar criptomoeda, antes de pensar em comprar ação de não sei que empresa, que não sei o quê, primeira coisa que tem que fazer, primeira coisa, você precisa cuidar da sua blindagem. Ninguém começa uma casa pelo telhado. A gente começa a casa fazendo a base dela. E a base de qualquer investimento ou de qualquer planejamento financeiro é blindagem. E a blindagem ela é dividida em duas coisas. Reserva de emergência, que é estou desempregado, fiquei doente, não tenho dinheiro esse mês, quebra o porquinho, literalmente, a reserva de emergência é quebrar o porquinho, pegar o dinheiro e pagar aquilo. Né? Algo que saiu do seu orçamento, algo que de fato veio um gasto fora do seu contexto e você vai ter que acionar aquilo. Isso é reserva de emergência. Anota aí, tá, turma? Você tem que ter nessa aplicação, nessa reserva de emergência, dentro dessa caixinha aqui, 6 vezes os seus custos essenciais. Então, cara, se eu for demitido do USE, perdi meu emprego do HU, não posso mais trabalhar por algum motivo de saúde, alguma coisa. Eu tenho que ter 6 meses das despesas pagas. 6. Esse dinheiro é sagrado, não é para farra, não é para. Esse dinheiro tem que estar guardado num local de difícil acesso
para que você não pegue ali a qualquer momento, mas que se você precisar, você estala o dedo e o dinheiro cai na mão. Reserva de emergência é uma aplicação sagrada e deve ser a sua primeira aplicação. Dica número 1. 6 vezes o seu custo de vida. Eu gasto 10 mil por mês. Parabéns, você tem que ter 60 mil em uma aplicação para isso. Aonde você bota isso, Rafa? Eu guardo numa aplicação chamada Tesouro Selic. Você guarda na poupança, Rafa? Não, poupança não é investimento. Se tiver dinheiro na poupança, está perdendo dinheiro. Tesouro Selic, é difícil de você investir? Não, mais fácil do que postar uma foto no Instagram. Tesouro Selic, você pode perder dinheiro? Não, ele sempre vai render positivo e está rendendo quase 1% ao mês. Olha que legal. Então é uma aplicação segura, que rende bem e que se você estalar o dedo, no dia seguinte o dinheiro está na tua conta. Então, o Tesouro Selic, ele reúne os 3 princípios da reserva de emergência. É seguro, rende bem e você estalou o dedo, tem liquidez. Olha como esses conceitos são importantes. Primeiro, seu primeiro investimento, reserva de emergência, 6 vezes o que você precisa, e vai colocar onde? No Tesouro Selic. Tem outros locais? Tem, mas não vou ficar citando isso. E a outra coisa que compõe, além da reserva de emergência, são os seguros. Você tem que ter seguro. Então vamos trazer para o meu caso. Ano passado, em abril, quando eu tinha acabado de fazer 43 anos, veja, eu tenho 43 anos, eu não tenho nada, não sou hipertenso, nem diabético, sou atleta, não tenho histórico de nada. Sou um cara mega saudável. Descobri um tumor na cabeça, tá? 4 dias depois de fazer 43 anos, eu descobri que estava com um tumor na cabeça. Comecei a diminuir a audição, comecei a ficar meio tonto e tal, enfim. Fui lá fazer uma ressonância e estava lá o limão lá na minha cabeça, aqui próximo ao tronco cerebral. Foi um baque muito grande naquele momento. E aí eu fiquei me questionando, né? Rapaz, inicialmente aquela coisa do baque mais forte, mas depois que você cai em si ali, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, se eu morrer, vamos pensar no pior, eu morri. Se eu morrer, tem seguro para bancar a educação dos meus filhos e a criação dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? 2 gêmeos aí de 3 anos. Então, a primeira coisa eu sou provedor da minha família. Se eu morrer, minha família vai ficar desguarnecida? Não. Tem um seguro que eles vão receber por conta disso. Meu seguro de vida era um seguro interessante. Se eu não morrer, mas eu ficar sequelado, também tem um seguro por invalidez. Se eu não morrer, não ficar sequelado, mas, psicologicamente fiquei abalado porque descobri um tumor na cabeça. Seguro de doenças graves. O fato de eu ter diagnosticado como um tumor na cabeça, eu recebi dinheiro. Então, eu recebi mais dinheiro do que gastei quando eu descobri um tumor. Então, veja como eu tive a capacidade, Carlos, de focar 100% na minha cura, na minha cirurgia. Por quê? Porque eu sabia que, independentemente do desfecho, eu teria a educação dos meus filhos garantida, eu não ia dever para banco nem para agiota, eu paguei o melhor médico possível para me operar em São Paulo. De onde veio o dinheiro? Do próprio seguro. Na hora que eu recebi a pólice, paguei o cara. Né? Então, assim, tem a reserva. E outra coisa, com 30 dias, eu já estava de volta para o meu trabalho. Né? Já estava lá na UTI, no USP, trabalhando. Mas, se eu tivesse que precisar de mais tempo, né, para fazer fisioterapia, eu teria 6 meses de despesas pagas. Não seria o INSS que pagaria minhas contas, porque ele paga isso aqui, não cobre as minhas despesas. Então perceba como essa organização financeira do faça o que eu digo, né, e faça o que eu faço, salvou literalmente a minha vida, porque me deu a capacidade de operar no médico que eu quis, no local que eu quis, me deu a tranquilidade de que se eu passasse mais tempo sem poder trabalhar, eu teria aquilo ali. Imagina se eu tivesse, não tenho nem dinheiro, vou ter que operar de qualquer jeito, e etc. Então, uma programação financeira mínima salvou literalmente minha vida. Os seguros pagaram todas as despesas e me deu tranquilidade caso acontecesse algo mais grave comigo. E a única coisa que eu fiquei de sequela foi a audição, né? Perdi a audição aqui e um pouco de equilíbrio ali, que não me compromete no meu dia a dia, né? Então, quero começar. Primeiro investimento que você vai fazer, reserva de emergência e contratar um seguro. Tá? E aí vem uma dica importante. Rafa, minha reserva de emergência é de 10 mil reais, eu só tenho 1.000. O que eu faço? Contrato seguro primeiro, porque na hora que você pagar a parcela, primeira parcela do seguro, aí você já pode ficar doente, você já pode, enfim. E detalhe, o seguro
o seguro não é só de vida, tá? Tem um seguro de doenças graves, que é outro seguro que tem lá. Por exemplo, AVC, infarto, câncer, doença demencial, enfim, um monte de coisa. Você recebe alguma coisa para você buscar um tratamento melhor. Tem seguro, por exemplo, caiu, quebrou um osso, recebe. Por exemplo, o Carlos se operou de apêndice em uma época dessa, receberia. Ficou parado sem trabalhar, recebe. Tudo isso você molda para o cliente, para o colega, quais são os seguros pertinentes para ele. Pô, eu moro sozinho e moro com e crio 2 cachorros. Ou eu sou casado e tenho 5 filhos. Eu tenho 40 e tantos anos e meus pais dependem de mim. Cada um tem uma realidade. Mas todos precisam de blindagem. Imagina que se você, Deus me livre aí, guarde, né? Você tem um acidente com seu carro, um acidente grave, você vai ficar sequelado e o carro que tem seguro vai ter um carro zero, né? Então, assim, é imperativo que todos tenhamos alguns seguros, porque vocês são os principais ativos de vocês. Vocês é que geram renda, vocês não podem cair, né? Então, essa é uma coisa importante que eu quero que vocês saibam, né? Isso, de fato, salvou minha vida, literalmente. Todo mundo tá aí. Quem tá aí assistindo a gente tem seguro? Coloca aí embaixo. Ou então coloca que não tem. Quero ver aí. Provavelmente. Eu fiz a pesquisa, Carlos. Tá me ouvindo? Tá, né? Alô, alô. Oi. Vocês estão me ouvindo, turma? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Ah, a Fernanda tá aí, então tá me ouvindo. Eu não tô ouvindo o Carlos aqui. Ah, bacana, bacana. A galera tá aí respondendo que tem. Então, assim, isso é imperativo, tá? Outra coisa, quem tem, vale a pena dar uma olhada se esses seguros de fato estão sendo cobertos, tá? Porque alguns colegas nossos, eles achavam que o seguro estava muito bem adequado e na hora de precisar receber não tinha nada. Então, meu colega Marcos Santos, corretor aí, cara, é imprescindível que você tenha, né? Obviamente, você deve ser corretor. Imagina, se você ficar com algum problema que você não consiga trabalhar, né? Imagina, por exemplo, um cirurgião que perde a capacidade de movimentar as mãos. Cara, isso é fundamental, você tem que ter seguro, beleza? Eu não O sei. Rafa, aproveitando Fala. que você falou aí, né, eu já vou citar aí, né, a importância de a gente olhar para a solução, né, não focar no problema, porque existe solução Com para muitos certeza, problemas. Às vezes a com gente está ali certeza. fazendo um brainstorm e a gente separa muito bem isso, né? Você faz o brainstorm para identificação do problema, além de outras ferramentas, né, RCA, né, Ishikawa, sei lá, você usa várias ferramentas ali para identificar o problema, mas logo em seguida você faz outro brainstorm para identificar as soluções. Né? Claro que você Perfeito. vai ter que organizar as soluções ali em outras ferramentas também, mas você precisa pensar: existe problema, identifiquei, tem uma causa, mas preciso pensar na solução. Tem um livro muito interessante que chama assim, a importância do foco na solução e não no problema. Que é uma tentativa de mudar essa nossa cultura de empacar no problema e não procurar a solução. Ah, porque é difícil, é porque sempre foi assim, é porque, enfim, né? Ou no caso do seguro, né? É porque é muito caro e ele só deixa de ser muito caro quando você precisa. Então, eu vou pegar isso que você falou, se aplica para absolutamente tudo na vida da gente, né? Inclusive aquelas pessoas que trabalham com a gente e que são extremamente negativistas e que focam o tempo inteiro em apontar problema, mas nunca traz solução nenhuma. Esse tipo de gente, inclusive, é péssimo de ser gente de trabalhar com a gente, né? Então, mas pensando do ponto de vista financeiro, que é o foco aqui, por exemplo, mais uma vez o esporte, né? Eu lembro que o esporte ele dá essa disciplina pra gente. Eu lembro que uma vez eu estava numa competição e o pneu da minha bicicleta furou. Bom, eu tenho 2 coisas a fazer. Ou eu desisto, ou eu troco o pneu e sigo. O que é que você vai escolher fazer? Vai procurar uma solução ou você vai ficar se lamentando que o pneu furou? É a mesma coisa na vida da gente, veja. Cara, se você acha que ganha pouco, você tem que trabalhar algo para que te aumente o ticket. Se capacite, invista em educação, invista em mídia, faça outras coisas. Cara, se não te sobra nada, além disso, vê se você não está gastando demais. Se você acha que o INSS vai ser suficiente, eu estou te falando que não vai ser. Mas existem soluções para você. E apontei várias aqui hoje. E outro dogma importante existem seguros muito bons e que não são caros. O seguro, pessoal, ele é feito baseado. O meu seguro é diferente do de Carlos, é diferente do de Isadora, é diferente do Marcos.
O seguro é a mesma coisa. Eu tenho uma Ferrari e eu tenho um Uno, o seguro não é igual, não é o mesmo valor. Ele é proporcional ao que eu estou cobrindo. Então, se o Carlos gera X mil reais de dinheiro e precisa cobrir isso aqui, e o Marcos não tem filho nenhum e ganha muito menos, o seguro é diferente. O seguro é proporcional ao que você ganha. Então, ninguém vai te apresentar um seguro que você não possa pagar. Isso é outro mito, tá? Isso é outro mito. Então, o seguro da Ferrari não tem nada a ver com o seguro do Uno, beleza? Então, cara, se eu pudesse fazer um pedido, um apelo para vocês aqui, tenham seguros. Procurem fazer seguros, porque de fato isso salvou minha vida. E é improvável que nós aqui, vamos pensar na nossa faixa etária aqui de, sei lá, de 25 a 65 anos. Você acha que você vai passar 40 anos da vida e não vai ter nada com você? Você não vai ter uma neoplasia, não vai ter um infarto, um AVC, uma demência, você não vai ficar doente, não vai ter uma necessidade de cirurgia, não vai quebrar um osso. Cara, vai acontecer. Então, cada vez mais a vida caminha para a gente ter esse tipo de problema. Então, você tem que estar coberto por isso, né? Imagina se eu infartar hoje e parar de trabalhar 6 meses aí, como é que vai ficar minha família? Tem um seguro para isso. Então, pensem dessa forma. E o único responsável por vocês é outra coisa da reclamação, né? A culpa é do Estado, a culpa é do governo, a culpa é do seu pai, que sempre tem um culpado, e nunca normalmente é a gente, né? Sendo que normalmente o responsável por tudo que você passa é você. Então, se você ganha mal, é culpa sua. Se você gasta muito, também é culpa sua. Se você não tem nenhuma programação financeira, se você não tem seguro, se você não tem reserva, a culpa é exclusivamente sua. Teve um, Então, teve um amigo meu, durante a pandemia, que não tinha nenhum tipo de planejamento financeiro, né? E aí, não só ele como a esposa, os dois são médicos, os dois tiveram Covid ao mesmo tempo, os dois ficaram internados. Ela ainda ficou um pouco menos grave, mas ainda teve um tempo de permanência elevado. E ele ficou entubado, foi para UTI, ficou um tempão na UTI. E aí, cara, ele quase perde tudo que ele tinha por conta do tempo que ele ficou sem trabalhar, porque os dois têm um filho, né, não tem família aqui, e os dois ficaram internados ao mesmo tempo. Ou seja, não só aumentaram os custos, mas como também pararam de produzir. Não tinha nenhum exatamente. tipo de planejamento. Cara, eu lembro que ele ficou muito mal na época depois que saiu, não só obviamente, pela doença, né, mas graças a Deus hoje eles estão bem, conseguiram se recuperar. Mas é algo que, se você tem melhor planejado ali, isso torna mais fácil de lidar, É uma né? dor de, Fica é uma dor de mais cabeça a menos, pô. tranquilo. É uma dor de cabeça a menos. Imagina você estar doente, É, gravemente doente ou levemente doente, mas algo que te tire de combate e você ter que pensar como você vai pagar suas contas. Cara, é. isso é devastador, cara. Então, assim, isso é muito importante. Tem uma pergunta do Marcos aqui: qual operadora de seguro que eu indicaria? Eu sempre falo de mim, tá? Então, meus seguros em geral são da Prudential, tá? E eu tenho um seguro de alguma outra coisa para complementar da Bom Geral. Então, os meus seguros são esses. Mas existem várias outras operadoras muito boas no mercado. Eu tenho essas duas e sou bem satisfeito. Inclusive, no meu problema lá, foram rápidas, o reembolso o reembolso não, o recebimento das apólices foi rápido também, então minha experiência com eles foi bem positiva, tá? Então, assim, Show. uma coisa que eu queria comentar com vocês é isso. Pensem de verdade na possibilidade de que algo pode dar errado e vocês precisam ter alguma programação financeira. Esqueçam essa história de que eu preciso. Eu nem gosto. Cara, foi uma coisa que aconteceu comigo. Não é que uma empresa de marketing de São Paulo me mandou uma proposta de fazer marketing para mim, para fazer parceria, uma sociedade de um produto que eles queriam que eu lançasse. Que era um produto de educação financeira para médicos, tal, e era uma empresa de São Paulo. E não sei. Primeira pergunta que os caras fizeram, falaram assim, cara, qual é o seu carro? Eu falei, meu carro é tal. Ele falou, não, você tem que ter um carro melhor. A gente vai alugar um carro para você em Aracaju. Onde é que você mora? Não, eu moro em tal lugar. Não, você tem que morar num lugar melhor. Porra, meu parceiro, aí eu expliquei para eles, cara, veja, eu não vendo ilusão de algo que eu não sou, nem ostentação de algo que eu não preciso, porque isso não existe, né? Isso é falso, né? Então, quando você pensar em investimento, no dinheiro e etc., pense em algo de que está te proporcionando segurança, liberdade e experiência. A função do dinheiro é te dar essas três coisas.
Segurança, e eu te falei, reserva de emergência e seguro. Então, se algo acontecer comigo, eu tenho isso resolvido. Liberdade. Cara, liberdade para que daqui a alguns anos eu, por exemplo, não queira me submeter a algumas escalas de trabalho que talvez hoje eu tenha que me submeter. Liberdade de escolha. Pô, eu posso, hoje 50% do meu tempo é com mentorias de investimentos. Eu posso fazer isso de qualquer local do mundo. Abro um notebook e atendo meus clientes. Hoje a maioria dos meus clientes nem de Aracaju são. E experiência é, cara, poder viajar, poder conhecer outros locais, poder curtir os meus hobbies que eu gosto de fazer. E isso é possível. O dinheiro ele serve para isso. Então, quanto mais você junta dinheiro, talvez mais você está juntando problema. Então, se você não tiver uma programação e metas para você, eu quero trocar meu carro, eu quero fazer uma viagem bacana. Se isso é feito de uma forma programada e planejada, isso vai, cara, sair muito facilmente assim para você, sem você estar pensando que precisa comprar um carro melhor do que o que você precisa, fazer viagens que você não precisaria fazer para mostrar para pessoas que não estão nem ligando para você quem você é. Então, o dinheiro nada mais é do que um patrocinador de segurança, liberdade, experiência. Para mim, funciona desse jeito. Então, vocês não vão me ver, é, enfim, ostentando nada em lugar absolutamente nenhum, porque esse não é o meu estilo de vida. E se eu quisesse ser assim, eu teria que trabalhar muito mais para poder juntar muito mais, como eu falei lá da regra dos 200, né? E isso me tiraria hoje, aos 44 anos, de coisas que são para mim são fundamentais, que é estar com os meus filhos, estar com a minha família, fazer os meus treinos, fazer minhas viagens, etc. Então, o dinheiro ele patrocina essa coisa toda. Então, se a gente pondera esses gastos, se a gente entende que como é que isso funciona, isso vai fluir muito mais facilmente. Me deixa muito triste ver colegas que, na época que eu era estudante, e dão plantão lá na UTI, por exemplo, seguem lá dando plantão na UTI, engordando, ficando depressivos, ficando tristes, né, com burnout. Às vezes a família já não está bem, porque o cara vive trabalhando. Então, tudo isso é falha de programação. Não precisa de muito, só precisa de um pouco de disciplina e no final tenho certeza que vai dar certo. Absolutamente certeza que daria certo. Aproveitando, né? Vou juntar aí, o Marcos fez uma pergunta e eu terminei falando lá da planilha do OKR, que na verdade é uma planilha de acompanhamento de meta, né? Ela, de forma bem simples, é isso, é uma planilha Excel, uma planilha bem simples, ferramenta básica que dá para todo mundo usar. Você utiliza ou recomenda, de repente, alguma ferramenta tecnológica, algum aplicativo, alguma coisa que auxilie na gestão financeira? Cara, como é que eu faço isso? Vou te falar. Eu sempre tento simplificar absolutamente a vida das pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas quando a gente vai fazer assessoria é tentar disciplinar o cara a criar uma planilha orçamentária. Planilha orçamentária é complexo. Por quê? Porque, teoricamente, o cara tem que anotar tudo que gasta, etc. E quando dá na terceira semana, o cara já não está querendo fazer mais. Como é que funciona para mim, tá? É algo muito simples. Cara, o cliente chega para mim e pergunta, como é que eu vou construir isso? Eu falo, ó, você vai chegar no final de semana, e você vai pegar a sua fatura do cartão de crédito dos últimos 3 meses e vai pegar o seu extrato bancário dos últimos 3 meses. Porque, em geral, o que você gastou, ou foi no cartão, em geral, né? Ou foi no cartão de crédito, ou foi com Pix ou transferência. Então tá ali. O grosso do seu gasto tá lá. Beleza? Você vai fazer isso e vai dividir isso aí numa planilha orçamentária. Ou seja, você vai fazer retrospectivamente. Você vai colocar o que é gasto, o que eu gastei tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso, e vai fazer uma média dos 3 meses, que é para eu ter uma ideia, você também, do quanto você gasta. Então, é uma planilha simples de Excel, você pode anotar simplesmente essas despesas, mas eu gosto de fazer retroativamente. Porque se o cara ficar alimentando dia a dia, na minha experiência, quando dá 2, 3 semanas, o cara já para de fazer e aí acaba com o trabalho que a gente está fazendo. Então, planilha de Excel simples, não uso nenhum aplicativo para anotar absolutamente nada. Ah, beleza. A gente, pô, falou também lá que a gente treina bastante, né? Assim, a gente passa 6 anos da faculdade treinando, 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 acaba a faculdade, continua estudando, 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 faz especialização, curso, residência e uma série de coisas. E eu falo isso várias vezes também, que existem determinadas coisas, porque o médico é formado para ser médico. O médico não é formado para ser economista, o médico não é formado para ser advogado, o médico não é formado para a sociedade, né, civil. O médico é formado para ser um profissional técnico. Então, como é que você acha que assim, educação financeira poderia ser inserida para os profissionais da saúde, de repente? Né? Assim, poxa, sei lá,
uma matéria, uma atividade de extensão, não sei, como é que você enxerga isso aí? Pô, essa pergunta eu acho que é fundamental. Veja, olha como a gente é despreparado para isso, né? A gente passa, como você falou, 6 anos da faculdade estudando, e aqui eu estou falando para médico, mas serve para absolutamente qualquer uma das pessoas que vai ouvir aqui na sua área específica. Mas o médico, ele acaba sendo muito bitolado em estudar aquilo, né? Pô, ao invés de ler um livro X, eu vou acabar estudando pancreatite, entendeu? Enfim. Cara, eu acho que isso é o presente já, não é nem mais o futuro. É condição fundamental de sobrevivência do cara. Hoje a gente não é mais focado exclusivamente na medicina ali dentro, a gente é bombardeado de uma série de outras coisas. E eu já percebo, né, quando eu era professor de uma das universidades aqui, essa preocupação dos alunos de entenderem o que vão fazer com esse dinheiro, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é que existisse, de fato, uma disciplina, talvez optativa inicialmente ou obrigatória no final do curso, para ensinar basicamente coisas que são importantes para o médico. Então, por exemplo, hoje, o cara sai, normalmente o primeiro vínculo dele talvez seja até uma PJ. O cara não sabe nem o que é uma PJ, como é que abre. O cara precisa de um contador para emitir nota. O cara não sabe como é que faz. O cara não ganhava nada, no primeiro mês de salário ele já está ganhando mais do que os pais. Pô, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Então, assim, é condição fundamental que a gente faça esse tipo de trabalho nas faculdades para poder trazer realidades que o curso não traz. Como eu não estou mais na faculdade e eu já apresentei esse tipo de projeto, mas é difícil incluir isso, o que é que eu faço? Nas instituições que eu trabalho, eu periodicamente faço aulas de educação financeira e me coloco à disposição do corpo clínico, mas de todo mundo em geral, da equipe multi inteira, para bater papo e ajudar nesse processo. Então, no USE eu fiz isso há algum tempo, o NEP me chamou, e periodicamente eu faço essa aula novamente para. Às vezes o cara não vai sair de lá, não é um curso de investimento, mas o cara vai sair de lá sabendo, cara, eu preciso me informar disso. Agora eu aprendi que eu posso empreender nessa área. Então, dali o cara sai com muitos insights e, enfim, movimenta o cara. Infelizmente, a gente ainda não tem isso, mas seria ultra mega necessário que tivesse. Veja como, pegando o gancho do que você comentou, olha como chega a ser burrice, né, o que acontece com as nossas vidas. Veja, você fez, independente de ser medicina ou qualquer outra profissão, por que você fez faculdade? Porque você queria dinheiro. Você fez esse curso, você se submeteu a isso para ter um emprego, uma profissão, para ganhar o quê? Dinheiro, é fato isso. Pode ser por aptidão, pode ser por ideologia, pode ser, mas também foi por dinheiro. Aí você se forma, e aí você busca pós-graduação. Você busca mestrado, doutorado, para quê? Para que o seu salário aumente. Então é para ganhar dinheiro. Você se especializa para ganhar dinheiro. Você faz um monte de coisa para ganhar dinheiro. Você dá plantão para caramba para ganhar dinheiro. E aí, depois de tudo isso que você fez, o dinheiro chega para você e você simplesmente não tem a menor ideia do que você vai fazer com ele. E aí surge uma outra coisa importante. A gente, existem dois consultórios, entre aspas, de terapia que são muito frequentados, né? O primeiro é shopping, né? Quando a gente está depressivo, em geral, a gente vai comprar. Ou vai para restaurante comer. Então a gente descarrega essa nossa exaustão, esse nosso cansaço do dia a dia. Então eu estudo muito comportamento de relacionado a finanças, então a gente descarrega essas frustrações, o cansaço e etc. Cara, eu vou comprar esse carro porque eu mereço, véio, trabalhei demais. Eu vou comer essa pizza porque eu mereço. Então, o consumismo, o gasto e a comida são normalmente fugas para o estilo de vida que a gente leva, que é trabalhar igual maluco. Observando isso, tem alguns autores que falam o seguinte: na verdade é o contrário. Você é assim, você gosta de comer e você gosta de gastar. E você criou essa ideia de que, pegando o gancho do que a Isadora comentou, de que eu mereço para justificar essa autossabotagem que você faz, entendeu? Então, pô, tô cansado pra caramba, vou pedir uma pizza hoje. Porra, qual é a relação disso? Não existe relação nisso, né? Então, o cara trabalha pra caramba, um monte de coisa, chega lá e diz, agora eu vou fazer uma viagem de primeira classe, porque eu mereço. Não, você já queria fazer a viagem, você está só justificando isso. Então a gente não tem nenhum preparo, nem emocional, nem de nada para lidar com o dinheiro. Tem um vídeo, inclusive, que eu postei no meu Instagram recentemente sobre isso, e que vocês precisam entender claramente essa relação. Veja, se você
trabalha e gasta o que você juntou, o que é que você tem que fazer? Trabalhar de novo, mané, para juntar mais. E você vai ficar nessa corrida dos ratos o tempo inteiro. Então, ou você adapta isso, se adequa a isso e muda a sua relação com o dinheiro, cara. Ou então, meu amigo, você vai ficar o tempo inteiro correndo atrás disso. Só que qual é o detalhe? Meu parceiro Felipe aí vai estar cada vez mais velho, mais cansado, mais ranzinza e a capacidade de geração de trabalho dele diminui. Ou então, cada vez mais, tem menos emprego, os salários são piores e as coisas ficam mais caras. Você vai ter que trabalhar muito mais para manter o seu padrão de vida. Essa equação não vai fechar, tá? Então, assim, é, mude a relação que vocês têm com o dinheiro. O médico adora isso, né? Ah, eu mereço, ah, eu mereço. E eu garanto, cara, eu falo isso com experiência de quem já tem mais de 2.000 alunos do Brasil inteiro. 80% dos médicos, se parar de trabalhar 6 meses e passar necessidade, incluindo aqui os mega ultra especialistas, se passar 6 meses sem trabalhar, quebra. 80% dos médicos que vocês conhecem não tem nenhum tipo de seguro, então se ficar doente e não conseguir trabalhar, passa necessidade. Então revejam esses conceitos, revejam essa relação com o dinheiro de vocês. Pensem que tudo que vocês fazem está relacionado sim a ganhar dinheiro, né? Não vou ficar aqui com conversinha, é isso, o dinheiro está envolvido nisso. E aí, porra, tu pega o dinheiro, é a mesma coisa de uma paquera. Porra, você passou tanto tempo para conquistar aquela pessoa, né? Antigamente era assim, né? Você mandava bilhete, você ligava, você presentinho, e leva para sair, o caramba, papapá. A mulher sentou na sua frente, aceitou jantar com você, aí você não é um cara interessante, você não tem papo nenhum, você é um cara babaca, você é um idiota, trata mal. Pô, você teve a chance, porra, e jogou fora. É a mesma coisa a gente com o dinheiro. Cara, o dinheiro, você se preparou para aquele momento, recebeu o dinheiro e agora eu vou fazer o quê? Vou gastar, vou comprar o carro que eu não preciso, vou comprar um monte de coisa, entendeu? Então pensem nisso. A nossa relação com o dinheiro é destruidora e as redes sociais, né, impõem essa coisa de a gente ser sempre agora mais forte, mais bonito, mais novo, ter o carro melhor e tal. Isso, cara, é cancerígeno literalmente para as finanças e para a cabeça das pessoas, entendeu? Então, é, eu acho que esse é um caminho meio sem volta e a gente tem que sair um pouco disso, treinar para sair disso o tempo inteiro. Para que é que meu parceiro Felipe trabalha? Para ganhar dinheiro, meu parceiro. Então, quando o dinheiro cair na conta, tem que saber o que vai fazer. É engraçado que com relação a isso também, além da compulsão, né, do consumismo que hoje é muito mais acentuado, né, pela informação, como você falou, né, mais bonito, mais novo, né, mais procedimentos estéticos, carro melhor, essa capacidade, ou na verdade essa cultura que o brasileiro criou de antes de ter um patrimônio seguro, de ter uma reserva segura, fazer as dívidas. Então, eu contraio dívidas, né? Eu fui também, né, preceptor lá de uma universidade daqui, e eu falava com os meninos, né? Ficava assim, quando me formar, vou comprar carro não sei o quê, vou comprar não sei o quê, que eu vou financiar. Que eu falei, cara, você não tem o que fazer depois que você comprar e acontecer algo a você. Então, você vai comprar um apartamento tal, um carro tal, aí você quer estudar para uma pós-graduação, uma residência, você não tem nenhum tipo de reserva, e aí, como é que você paga aquele financiamento? Né? Você vai ter que ficar estudando e trabalhando todas as noites, todos os finais de semana, para poder tentar pagar aquilo, perdendo sua saúde, perdendo sua qualidade de vida. Então, isso também é algo que ali no começo, né, talvez se a gente tivesse uma educação financeira já dentro da universidade, talvez a gente já saísse com conceitos diferentes, né? Talvez fosse um aprendizado que fortalecesse e provavelmente traria mais responsabilidade, né, ao gasto e ao Rapaz, planejamento financeiro. rapaz, esse dado que eu vou te falar, ele é. Eu estou escrevendo, eu tenho um livro sobre finanças e estou escrevendo um livro mais abrangente agora, sobre essa questão de lidar com o dinheiro, etc. E para isso, eu mandei um questionário para minha base, e em 12 horas, 200 colegas médicos responderam esse questionário. A pergunta básica do questionário é: você tem algum tipo de seguro? 80% não tem nenhum tipo de seguro. 80%. E esse é um dado objetivo, eu tenho isso planilhado, isso vai para o livro. Agora, um dado especulativo. 80% dos médicos que tem carrão hoje aí, se pararem de trabalhar durante 6 meses e não conseguem nem manter o carro,
isso é um dado real, tá? 80% dos médicos que vocês conhecem, ou das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, ou que vão assistir isso aqui depois, 80, se parar de trabalhar, se trabalhar durante 6 meses, passa necessidade, vai ter que pegar dinheiro. Sabe o que é que eu fiz uma vez? Eu comecei a descobrir que tem perfis no Instagram, pessoas que são agiotas, emprestam dinheiro a juro, e aqueles, não sei o que, crédito, não sei o que, não sei o que. Eu comecei a seguir esses caras para ver colegas médicos que eram meus amigos, que também seguiam esses caras. Por que o cara segue um perfil desse? Porque ele é cliente do cara, porra. Porque para manter o estilo de vida dele, ele já tá pedindo dinheiro emprestado. Você acredita nisso? Então, como é que o cara que ganha bem, se capacitou para ganhar bem, tá pedindo dinheiro a agiota para comprar carro, mas não tem um ciclo? Olha que maluquice, cara. É bomba relógio, parceiro. Então, assim, lidar com o dinheiro é muito mais simples do que vocês imaginam, mas ao mesmo tempo é complexo porque envolve questões muito pessoais também, tá? A gente está entrando nessa questão e eu acho muito interessante, assim, do ponto de vista de família, tem uma família muito equilibrada, mas repito, sou filho de professores, não tenho nem heranças grandes nesse sentido. Então pensa, pô, eu não ando ostentando as coisas, né? Por exemplo, agora eu tô sendo patrocinado pela Básico, né? A marca que eu visto, né? E eu acho massa isso, porque a Básico literalmente é a roupa do meu dia a dia. Eu trabalho de básico, eu vou no restaurante de básico, eu dou minhas palestras de básico, e o nome é básico mesmo, assim. A minha vida passa muito por isso. Ô, Rafa, Porque eu não. tava vendo você fazendo postagens da Básico aí recentemente, e aí eu só lembrando, né? Eu uso não o básico, né, necessariamente, mas eu uso camiseta básica por dentro do blazer. Uma camisa de Não é isso? malha Isso! Eu fina, também. até Eu dentro também. do blazer mesmo, Eu também. entendeu? Exatamente. Por exemplo, vou palestrar e tal. Onde for. Eu boto uma camisa da Básico e boto o meu blazer durante a palestra eu tiro e tal. Então, assim, cara, Vou raramente. marcar básico na live aí, que eu tô vendo que o Massa. pessoal tá distribuindo camisa aí lá em Salvador, vou cobrar a minha a eles lá, Não, viu? e tem um detalhe, tem um detalhe, no meu link aqui é 12% de desconto. Tem um linkzinho aí em cima, se clicar e comprar por isso aí é 12% de desconto. Mas veja, entendam, olha que coisa interessante, por exemplo. Pô, tem um estilo de vida básico, e aí eu descobri, por exemplo, que, porra, eu consigo comprar uma camisa massa com 12% de desconto. Eu descobri que tem aplicativos em Aracaju, especificamente um que eu baixei essa semana. é, se mandarem direct para mim, ou então botarem aqui, eu quero, no final da live eu digo qual é o aplicativo. Ontem eu fui pro seu Sergipe, jantei lá e 50% de desconto. Semana passada eu fui no Divino, paguei 50% de desconto. Descobri que meu cartão de crédito dá acesso à sala VIP em qualquer local do mundo. Olha como eu Esse vou desconto acumulando aí, tu me entre. convida também, viu, Rafa? Vamos marcar, pô, com certeza. E aí, entenda como eu vou levando uma vida rica, mas barata. Olha que bacana isso. Eu vou nos restaurantes bons e pago 50% de desconto. Eu viajo e fico em sala VIP. Eu vou para São Paulo e meu cartão tem restaurantes, por exemplo, que eu peço um prato e ganho dois, né? Rapaz, isso aí, cara, é espetacular, pô. Então, às vezes eu fico pensando, pô, como é que esses caras gastam tanto dinheiro e não conseguem fazer e vivem apertados, né? Mas, pô, não tem sentido, velho. Eu continuo fazendo, aí, Carlos, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, né? E, pô, eu tava na Itália há 2 semanas, por exemplo, né? Aí os caras me mandaram, você alugou um conversível, tal. Eu disse, porra de conversível, eu aluguei um Uno, cara. Lá na Itália, Uno chama Panda. Aluguei um Panda. Por quê? Porque era um carro que ia uma cidadezinha pra outra, rodar ali, uma besteira e tal. Mas, por exemplo, fui em restaurantes que eu queria, entrei no subterrâneo do Coliseu, que era um sonho de conhecer, entendeu? Então, assim, eu não fico me privando, eu não vou tomar. Não, porra, eu vou fazer, mas eu vou me programar para aquilo ali, sacou? Então, o que eu vejo é a galera. Eu mereço. Eu mereço, mas eu vou fazer de uma forma organizada, pô. Vou fazer de um jeito qualquer? Não, não vou fazer, entendeu? É, perfeito. Rafa, eu acho que assim, numa síntese, né? Poxa, a gente já falou de vários conselhos assim, mas às vezes é bom para fixar, a gente tentar tornar didático ali aquilo que a gente fala.
Show. Que conselho ou quais conselhos, né? Assim, para quem está iniciando a sua gestão financeira, o seu planejamento financeiro, você daria agora? Você vai assim, olha, se você tiver que gravar alguma coisa na sua cabeça dessa live em relação à sua gestão financeira e planejamento financeiro, é isso. O que seria? O único culpado de tudo que acontecer na sua vida é você. Primeira coisa é essa. De tudo, tudo. Isso serve para absolutamente tudo na sua vida. Eu tive um tumor na cabeça e tenho dificuldade de andar. O que é que eu fiz? Porra, eu não vou me entregar nisso aqui, cara. Vou voltar pro triatlo, tenho dificuldade de pedalar, mas eu vou vencer isso. Então, assim, ou você se lamenta, ou você bota a culpa no outro, e você se vitimiza, ou você vai buscar a solução para o que você precisa resolver. Na sua vida financeira, em qualquer âmbito da sua vida, é exatamente isso. Então, assim, as finanças, se você ganha pouco, a culpa é sua. Se você gasta demais, a culpa é sua. Falei aqui na live durante 1 hora e pouco, num ponto importante. Se você ganha pouco, se capacite, melhore seu ticket, se coloque diferente nas redes sociais, no seu trabalho, procure produzir mais, dentro ou fora da sua profissão, e empreenda, você vai ganhar mais. Se você gasta muito, cara, procura fazer o que você já faz de forma mais organizada. O aplicativo chama Primeira Mesa, tá? Primeira Mesa. Aí, o aplicativo chama Primeira Mesa. Tem vários restaurantes lá, você reserva lá e pá, e você se paga, tem um mega desconto. Então, eu continuo fazendo as mesmas viagens, continuo fazendo as mesmas coisas através de milhas, através de aplicativos, através de cartão de crédito. Então, assim, eu vivo uma vida plena, vivo uma vida, enfim, tenho de tudo que eu gosto e minha família também, mas eu não esbanjo, isso é fato, tá? Então, você é responsável por essa parcela, que é o que você ganha, você é responsável por essa parcela, que é o que você gasta, e você não sabe o que fazer com o que sobra. Olha como tu tá perdido. Tu não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta e não sabe o que fazer com o que sobra. Rafa, vou fazer essa planilha aí. Sobrou tanto. O que é que eu vou fazer com essa planilha, com essa sobra? Primeira coisa, lembra? Blindagem, reserva de emergência e seguro. Cara, se vocês fizerem isso durante essa semana, agora esses últimos dias, pega o final de semana, olha lá a sua fatura do cartão, olha a sua fatura do banco, faz algum tipo de organização financeira disso e pensa, eu preciso fazer sobrar dinheiro. O que é que eu vou fazer quando sobrar dinheiro? Eu vou aplicar num bom seguro e eu vou aplicar numa reserva de emergência, porque aí depois disso, porra, aí eu tô blindado para poder crescer cada vez mais e procurar outras aplicações com a finalidade de fato de trabalhar menos no futuro. Ou vocês fazem isso, pessoal, ou tomam as rédeas da vida financeira de vocês, ou vocês vão passar necessidade. O INSS não é suficiente e vocês vão depender de terceiros mais para o final da vida, tá? Então, assim, isso é muito importante. Se isso tiver ficado claro nesse papo nosso aqui, eu vou dormir muito feliz hoje. E, obviamente, sou um cara super acessível, tanto no hospital quanto nas redes sociais. Se vocês quiserem bater um papo comigo, manda direct, a gente conversa. O meu propósito de vida é que pessoas que sejam livres, tenham experiência e tenham segurança, que são as três coisas que o dinheiro tem que dar pra gente. E aí eu quero ajudar vocês nesse processo, se for possível. E acho que talvez essa live aqui já tenha surgido para dar alguns insights aí. E, e eu acho que esse é o motivo do papo aqui. Eu tenho uma dica também. Eu acho que talvez essa seja, claro, não vou aqui superestimar a minha dica, mas eu considero essa muito importante. Siga Dr. Rafa para tirar as suas dúvidas. Então, se Rafa, você está lá, né, você tem dúvida, você, poxa, caramba, mesmo que a gente tenha condensado, mesmo que a gente tenha sido didático, mesmo que a gente tenha abordado vários pontos, mesmo assim eu não consegui acompanhar, eu não consegui desenvolver um raciocínio completo sobre aquilo, segue lá o Dr. Rafa e você vai acompanhar, você vai estar ouvindo dicas, pô, você viu, né? Eu falei, eu tô acompanhando aí que eu tô vendo lá as postagens da básica, eu tô vendo lá. massa. Então, eu vi lá você fazendo teste de equilíbrio hoje. Então, qualquer. O dia a dia que vai, entre aspas, te mostrando ali que aquilo que a gente está discutindo, que aquilo que a gente está falando é de fato isto, né? Que não tem uma ilusão, não estou te vendendo um curso que não vai funcionar para nada, não é isso, né? Eu estou te entregando conteúdo, estou te entregando conhecimento que eu aplico na minha prática, né? Perfeito. Eu falei lá
das planilhas de metas, né? Falando lá da cerveja e tal, aquilo. Porque, na verdade, aquilo ali são exemplos que a gente comumente faz no dia a dia para diversas situações, né? Para a gestão da nossa vida pessoal, profissional. E a gente termina, obviamente, tendo, né? E se tem sucesso, transferindo isso para frente, como você mesmo falou, como propósito de que as pessoas sejam melhores, que elas aprendam com isso. Então, essa o meu conselho fica aí, né? Se eu não conseguir captar a essência disso aqui tudo, vou seguir lá o doutor Rafa, que eu vou, com certeza, ter uma visão muito melhor, tirar uma dúvida, né? Se for o caso, Claro, e até bater um papo, trocar uma ideia sobre a possibilidade de me aprofundar nesse assunto, perfeito. né? E só para encerrar, assim, como mensagem mesmo, no meu Instagram, ele é bem eu me preocupo quando eu posto alguma coisa de que significado eu estou passando aquilo para as pessoas, né? Então lá no meu Instagram vocês vão entender o meu estilo de vida, que é minha família, meu esporte, meu trabalho, crescimento e propósito para melhorar a vida de outras pessoas. Tá ali isso, né? Eu não finjo que sou triatleta, eu treino todos os dias, 2 vezes normalmente, com foco em um propósito, né? Isso vai me dar longevidade. Eu tenho 44 anos e 2 filhos de 3 anos superativos, então eu tenho que estar em forma para poder até lidar com eles. Isso me dá propósito de fazer as coisas. Lá vocês vão pegar muita dica, tem muito vídeo. A gente gravou muito conteúdo essa semana com a produtora e a gente vai lançando aos poucos. Tem muita dica lá bacana sobre investimento. Então, tem lá investimento, estilo de vida, as viagens que eu faço, né? O colega essa semana me perguntou do tênis que eu comprei, que eu postei, que foi um tênis bacana, que eu acho que foi bem legal. Então, a rede social é para a gente trocar essa ideia mesmo e estou à disposição de vocês para isso a qualquer momento, a qualquer tempo, beleza? Então, E cara, você obrigado acha pelo convite, velho. vamos abrir aí, né? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Já saíram algumas perguntas aqui, eu acho que a maioria delas foi Responde. respondida. Eu não vi se ficou alguma pergunta que não tenha sido respondida, mas se ficou, pergunta de novo aí, manda sua dúvida aqui que a gente tenta esclarecer, ou às vezes até uma experiência aí. Se alguém tiver, pode abrir, pode falar. Eu acho que a gente está aqui até para tentar tirar essas dúvidas, né? Ó, Então, acho que tem, vale a pena, de repente. tem uma, tem uma querida aqui que trabalha lá no Use com a gente. Marcela comentou aqui, ó, a vida minimalista e tal, tal, tal. Eu vou te falar o seguinte, é bem por aí, tá? Eu brinco até com alguns amigos que gostam de vinho e tudo, assim, os caras que têm um paladar muito elaborado para vinho, e eu brinco com ele o seguinte, cara, tô indo pra sua, tô indo pra sua casa jantar. Quando chega lá, aí eu digo, cara, veja, não gasta o teu vinho caro comigo, certo? Porque assim, para mim só existem três vinhos: o muito ruim, o muito bom e o que eu vou beber. Só tem esses três. Então assim, pô, esse vinho aqui custou não sei quantos mil reais, cara, não abre para mim não, velho, porque eu não tenho esse paladar, você vai perder seu vinho. Então assim, é, vou para Itália, por exemplo, pô, lá tem experiências muito bacanas e tal, e eu programo o que é que eu vou fazer, né? Então eu não fico aqui me privando, não quero passar essa ideia de um cara pão duro, ao contrário, eu vivo plenamente minha vida, meu esporte. Eu gosto de correr maratona, viajo o mundo fazendo isso. Eu sou mergulhador também, então viajo para fazer essas coisas todas. E o dinheiro é que paga, pô, entendeu? O dinheiro patrocina, lembra, segurança, experiência e liberdade. Então, ele é meu servidor, né? Eu não brigo para ter dinheiro, não piso em cima. E aí isso traz um benefício, galera, na vida da gente de várias coisas, né? Você não precisa passar por cima de ninguém, porque você não precisa ser ambicioso a ponto de querer ser ganancioso para brigar por dinheiro. O dinheiro vai vir de qualquer jeito, faz o certo e vai dar certo. E aí, eu sempre penso dessa forma, né? Eu crio os meus filhos da forma que eu, que eu acho que eu queria ser criado, passo esses valores para eles. E é isso que eu prego nas redes sociais, nos treinamentos que eu faço, as palestras que eu dou. Então, vocês vão ver a verdade ali, né? Eu vou pedalar 90 quilômetros numa prova de ciclismo. Eu não vou fazer de barra forte, mas também não preciso de uma bicicleta de 60 mil, né? Então, é sempre ponderar essas coisas, essa relação com o dinheiro. Tanto que eu brinco, né? Fui dar palestra para 700 cirurgiões plásticos há alguns meses. 700 cirurgiões plásticos em São Paulo. E eu clínico, olha só. E no final, e aí quando eu subi, e veja, como é que um clínico, olha que maluquice isso, como é que um clínico vai falar
para cirurgiões plásticos sobre dinheiro, cara. Olha que contrassenso, né? A primeira coisa que eu subi no palco quando eu falei assim, falei, cara, vocês são muito burros. Vocês são muito burros. Como é que vocês ganham infinitamente mais que eu? E eu tô falando de dinheiro para vocês? Pô, vocês são muito derrotados, cara. Vocês são muito burros. Agora, aí eu comecei a brincar com eles na plateia. Eu falei, mas eu também não tenho uma bolsa dessa aqui, ó. Minha mulher também não anda com esse sapato aqui. Então, é isso. As pessoas adotam um estilo de vida que eles viram escravos disso aí. E, repito, 80% dos caras que você trabalha hoje, se você se parar de trabalhar durante 6 meses, vão passar necessidade. Porque não tem nenhum tipo de programação para absolutamente nada. E é muito mais fácil do que vocês imaginam. Pode ter certeza. Então, se você vive a sua vida de boa com sua família, com seus amigos, pratica um esporte, toca um instrumento e lida bem com dinheiro, cara, é muito difícil sua vida dar errado. É verdade, essa prática, né, o exercício diário daquilo que a gente precisa fazer é muito importante, né? O pessoal eu faço essa analogia também com o uso das ferramentas de gestão, né? O pessoal fala muito, meu irmão, como é que você consegue? Eu falo, cara, é muito tempo fazendo, né? Às vezes começa a ficar intuitivo, né? Hoje você poupa, você planeja muito mais de forma intuitiva, porque você já faz isso há mais tempo, você já tem muito mais conhecimento sobre isso, que às vezes a pessoa não Perfeito. tem, né? Assim como eu volto sempre para a história do carro, né? Assim como você dirige de forma intuitiva, porque você já faz isso há muito tempo, que você treinou, né? Que você fez autoescola, que você fez uma prova, né? Em algum momento você vai aprender a se planejar financeiramente de forma intuitiva, se assim você estudar para tal, se assim você adquirir conhecimento para tal, se você praticar. O que não dá é para achar que do dia para uma noite, sem praticar, sem estudar, sem procurar alguém que possa te nortear para isso, você vai virar o melhor economista do mundo. Não vai, infelizmente. O último vídeo que eu postei no Instagram fala justamente sobre isso. Veja, como é que para você ser médico, fazer uma cirurgia em alguém, para você ser policial, para você ser nutricionista, para você ser qualquer profissão, enfermeiro, você estudou 5, 6 anos, se preparou, fez um monte de curso, etc, para você chegar quem você é hoje. Aí, do nada, você vai dizer assim, agora virei investidor? Não é isso. Ao mesmo tempo, então você precisa de conhecimento. Mas se, pô, eu não quero aprender, quero delegar. Beleza, você não quer aprender, quer delegar, vai pagar uma quantia por isso, mais barato do que vocês imaginam, para ter alguém que seja meu personal para me ajudar nesse caminho. Agora, vocês precisam caminhar, ou sozinhos, ou com alguém. Vocês não podem procrastinar o começo dessa caminhada, porque isso vai custar muito caro para vocês. Muito. Repito, Não tenha quem não tem dúvida. nenhuma programação financeira vai depender de terceiros no futuro, com certeza. Não tenha dúvida. Pô, Rafa, massa demais, velho. Eu acho que, além, obviamente, do conhecimento, a troca de experiência, né? Como você estava falando lá com o Felipe na sua live lá, essa expertise, né, de quem viveu, de quem passou, né, de quem, entre aspas, pode dizer de fato que a teoria foi aplicada na prática, né? Isso é o que Exatamente. talvez agregue mais conhecimento, né, a discussão. Só tenho a agradecer, cara, pelo tempo aí. A gente não conseguiu fazer no outro momento, mas conseguimos fazer agora. Eu acho que o pessoal vai gostou muito e ainda vai aproveitar muito mais, né? Que a gente vai sempre ali tirando um corte, falando de alguma coisa específica ali relacionada a isso. E aí a gente termina também ainda propagando isso ainda de forma muito mais repetida para que fique mais consolidado todo esse conhecimento que você passou. Então, irmão, obrigado. A gente estava lembrando aqui de quando a gente se conheceu, mas de fato ficou muito mais visível de quando a gente se aproximou mais, né, que foi do trabalho no uso, ali do seu processo de doença, mas tenho certeza que de hoje, ou na verdade desse período para frente, é só uma relação que tende a crescer, que tende a aumentar, muito mais pelas afinidades, né, como você falou, né, pelo propósito, né? Às vezes a gente Perfeito. cria meta, determina uma missão, mas eu acho que o que une mesmo pessoas hoje é o propósito. Quando você tem um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito, que querem alcançar e atingir a mesma coisa, é uma relação muito mais saudável, uma relação duradoura. E eu acho que isso é que é bacana, que é massa. Muito Com obrigado certeza. mesmo por tudo Não, aí. não, e para encerrar e pegando esse gancho seu aí, definitivamente mesmo, eu brinco que 5 coisas foram muito importantes nesse meu processo
de condução do tumor, né? Quando eu descobri isso, de fato, 5 coisas foram fundamentais. Uma delas foi uma programação financeira, como a gente acabou batendo esse papo. Eu tinha renda passiva, então eu tinha empresa, eu tinha outras coisas que me deram dinheiro, também me ajudaram. Eu tinha seguros e tal. E a outra coisa foi networking, né? Eu tive uma rede de amigos. Alguns que eu achava que eram amigos nem foram tanto, e outros que nem eram tão próximos foram extremamente fundamentais. Uma dessas pessoas que naquela época nem eram tão próximas a mim assim, uma dessas pessoas foi você, né? Então, assim, uma das virtudes que eu acho que a pessoa precisa ter dentro desse processo de vida é gratidão. Acho que essa é uma das grandes coisas. Você é um dos caras que eu sou grato, de fato, nesse processo, porque é, em alguns momentos falou, cara, o tempo que você precisar, se você precisar que eu veja seus pacientes, eu vou lá e resolvo pra você. Cara, assim, e aquilo ali foi muito foda, assim, porque estava envolvido em um processo muito grande e todas essas blindagens que eu tinha e todo esse networking, esse amparo que eu recebi, né, dos meus chefes e dentre eles você, isso foi fundamental também nesse processo. Então eu quero aproveitar esse final aqui para te agradecer aqui em público, porque foi muito importante o que a gente conversou naquele dia na UTI, quando eu te comentei isso, e você, cara, fica tranquilo, foca no que é importante e a gente vai resolver o resto aqui. Então, assim, quero encerrar minha fala te agradecendo aqui em público dessa pegada aí. Beleza, meu velho? E conte comigo aí, o que precisar, tamo junto. Valeu? Tamo junto. Conte comigo. Eu espero que não nessa circunstância Em novamente. outra, né? Não, em outras circunstâncias, mas Show. conte comigo aí. Valeu, Rafa. Um brigadão aí. Dá um beijo nos meninos. Dá um Tamo beijo junto. na Bia. Boa noite. E vamos para a próxima. Valeu, galera. Abraço, tamo junto aí. Contem Valeu, comigo. Tchau, galera. tchau. Grande abraço.